Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaid. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulan, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você que já tem um tempo conosco, você que já nos acompanha há anos. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia, sou um dos professores aqui neste maravilhoso canal que tem a honra de compartilhar com você este maravilhoso estudo às quartas-feiras de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto judaico, conforme o hebraico, e a gente vai analisando ponto a ponto, palavra por palavra, para a gente poder ter uma ideia mais completa a respeito do que narra a carta de Lucas e dessa forma tirar lições para o nosso dia a dia a respeito de como viveram os emissários, discípulos de Yeshua, naquele tempo, no século I. Tá bom? Desde já quero agradecer a todos pela participação, pelo incentivo, pelas tefilot, pelas orações, a toda a equipe da Teshuvá Total, a todos os professores, aqueles que apoiam esse maravilhoso trabalho e que fazemos com todo o nosso coração, tá bom? Estamos no capítulo 7 de Atos, onde Estevão está realizando a sua defesa diante do Sanhedrin, diante do Sinédrio. E dessa forma estamos aqui acompanhando passo a passo, só para situar você, o que acontece. Estevão, uma vez que foi acusado de estar profanando o nome do Eterno, o Beit HaMikdash, o templo, de estar profanando os ensinos que Moisés, transmitiu ao povo de Israel. Então todas essas acusações foram apresentadas diante do Sanhedrin, do Sinédrio. E agora ele está se defendendo, está se justificando diante do Sinédrio. Particularmente no capítulo 7, que é o presente capítulo do estudo, é somente Estevão falando, é somente ele agora se pronunciando. Ninguém interrompe a fala dele. Todos estão atentamente ouvindo o que ele está dizendo. E aqui eu já peço que você preste bastante atenção nas palavras de Estevão, conforme narra Lucas em sua carta a Teófilo, para nós entendermos por que ele está falando em tantos detalhes a respeito da história do povo de Israel, desde os patriarcas, e o que isso tem a ver com a acusação que estão fazendo diante dele. Isso é muito fundamental, tá? Entendermos isso. Porque, às vezes, quando chega no capítulo 7, uma pessoa desatenta, quem sabe, uma leitura corrida, vai achar que o capítulo 7 é só... ele está tentando arrumar tempo para arrumar uma tática para se defender. Não, muito pelo contrário. O que ele está dizendo, Estevão, o que ele está dizendo, faz parte do que ele vai dizer no final do seu discurso para o Sanhedrin. O Sanhedrin está atentamente ouvindo o que ele está dizendo. E ele já iniciou o seu discurso, isso desde que nós começamos o capítulo 7, a partir do verso 1, ele inicia o seu discurso de defesa, tá bom? Então, no estudo de hoje, nós vamos dar sequência a essa defesa de Estevão, bem como em estudos posteriores, pois hoje nós não vamos conseguir concluir
esse estudo do capítulo 7. Ele vai ter que continuar, tá bom? Ok, então, máxima atenção, ok, nos textos, e vamos observar o que Estevão está falando. Ele vai continuar sua defesa falando a respeito da história do povo de Israel. Capítulo 7, verso 8 de Atos. E ele prosseguiu dizendo assim, Estevão: Vaiten lo et Brit Hamilah, e deu e presenteou. Aqui a palavra Natan está flexionada, tá certo? Vaiten, e deu para ele quem? Para Abraham. Eu coloquei aqui entre parênteses para você saber a quem o texto está se referindo. E deu para ele, o Eterno, et Brit Hamilah, aliança da circuncisão, certo? Então perceba que Estevão ele está citando a história do povo de Israel e ele está emendando uma porção na outra. Óbvio, não necessariamente de uma por uma, né, desde Bereshit, mas aquilo que interessa para o que ele vai dizer no final, tá certo? Ve'az nolad lo, e então foi gerado para ele, para Abraham, Yitzhak, Vayamal oto, e circuncidou-o Bayon Hashimini, no 8º dia, conforme o Eterno orientou. Isso, todos ali no Sanhedrin são conscientes disso, todos estão sabendo disso. Afinal, a cada ciclo da Torá, eles já estudavam isso, assim como nós estamos estudando até os dias de hoje, tá bom? Hashimini, no 8º dia, né? Bayon Hashimini. Ve-Yitzhak holid. Isaac gerou et Yaakov, Jacó. Ve-Yaakov e Yaakov, Jacó, et Shnei Reassar Rashei Havot. E Yaakov, Jacó, gerou, no caso, as 12 cabeças dos pais. É o que está aqui, que se refere aos patriarcas, aqui em hebraico. A rigor, certo? De forma bem direta mesmo. O literal é Roshei Havot. Roshei vem de Rosh, cabeça, tá bom? Rosh. Havot, os pais, certo? Portanto, o que são o que ele chama de os cabeças dos pais? São os patriarcas, aqueles que são os filhos diretos de Yaakov, tá bom? Os 12. Ok, então quando ele diz isso traz à memória justamente ao Sanhedrin a história do povo de Israel. E sendo todos conhecedores disso, é inevitável entender o objetivo final do que vai dizer Estevão para o Sanhedrin. Tá bom? Então, nos acompanhe. Então, ele vem saltando algumas situações porque ele quer focar naquilo que ele quer dizer. Verso 9. Vaikanu, e tiveram inveja, ou e invejaram, Rashei Havot, a cabeça dos pais, ou os patriarcas, certo? Os patriarcas tiveram inveja de José. Vaimerhu, e o venderam ele, Larravio, para ser levado, ou para levarem ele, Mitzraim, ao Egito, Velohim Hayá Imo, e o Eterno, e Elohim, era com ele. E aqui a gente já tem um primeiro sinal, certo? Um primeiro momento em que a gente já começa a vislumbrar, a perceber
qual a intenção de Estevão ao falar a respeito da história do povo de Israel, focando principalmente em alguns pontos, que é a leitura do que estamos fazendo. Tanto é, observe aqui no texto, quando ele diz aqui no começo, verso 9, Vaikanu, e tiveram inveja, ou e invejaram as cabeças dos pais, dos patriarcas, sobre Yosef, Be-Yosef. Veja bem, o que ele está querendo dizer aqui? Que desde os tempos antigos, essa atitude de sentir inveja de uma outra pessoa e por conta desse sentimento de inveja agir contra esta pessoa, então já aconteceu na história do povo de Israel. E olha aqui, Estevão, ele não está falando da história de um outro povo, de uma outra nação. Não, ele está falando do próprio povo. Ok? Mas a questão aqui não é que Estevão esteja acusando o povo, não é isso. Ele está citando esses ocorridos que estão registrados na Torá a respeito do povo de Israel, porque isso é muito fixo e não há dúvida de que aconteceu para todos que acompanham e que vivem e que leem a Torá todos os dias, tá bom? Por isso ele está citando dessa forma. Então não é de hoje, quando eu digo hoje eu estou me referindo ao momento aqui com Estevão, né, século I, não é de hoje que esse sentimento de inveja vem à tona. Como assim, irmão Raimundo? Inveja? Calma. Repara que o modo como Estevão fala, ou como ele falava para aqueles que estavam diante dele, não estou falando do Sinédrio agora, estou falando pelo que ele foi acusado. Ele tinha uma habilidade muito grande de conectar a Torá com os profetas, os escritos e o ensino do nosso Mashiach, Yeshua, obviamente a respeito da Torá. E isso deixava alguns mestres da Torá da época, de certa forma, desconcertados ou de certa forma meio incomodados a respeito disso. É isso que dá para entender no texto, quando ele começa a trazer à tona alguns fatos que ocorreram com a história do povo de Israel em conexão com a acusação que ele está sofrendo. É importante observar isso, tá certo? Então, uma vez que agora uma luz, nesse sentido, se apresenta diante de nós, essa inveja, por isso eu marquei aqui no texto, em lilás, tá? Para você observar bem isso. Então, houve um sentimento de inveja que motivou os irmãos de Yosef a venderem ele para ser levado e foi conduzido para o Egito, tá certo? Ok. Então, aqui uma pequena ilustração mostrando esse momento terrível na vida de Yosef, em que foi vendido por seus próprios irmãos. E já aqui, o Sanhedrin começa, eu digo isso com toda certeza, o Sanhedrin começa a perceber a ligação que há entre Yosef, conforme está citando aqui Estevão, com o próprio Estevão. Olha só. Então, esse é o sentimento que está no momento no coração destes que o acusavam. Tá? Um sentimento de inveja. Você deve lembrar que o quão admirava Yaakov, seu filho Yosef. E de fato, Yosef, se você for lembrar da porção que trata a respeito desse assunto, Yosef, ele se destacava, ele era um jovem ainda na época, e ele já tinha uma aptidão para aprender a ciência da época conforme o seu pai lhe ensinava, certo? A escrever, a ler. Então existia aí uma atenção especial de Yaakov para com ele, para com Yosef. Isso gerava, de certa forma, uma inveja também, contribuía para que sentisse inveja de seu irmão, Yosef. Bom, verso 10, vamos continuar. Verso 10.
veio Shalom, e houve salvação ou libertação para ele. Para ele quem? Para Yosef. Foi o que eu coloquei aqui entre parênteses, porque não está escrito Yosef, tá bom? É importante, falando nisso, gente, é importante, tá certo? Interpretação de texto. Quando a gente está lendo o texto, quando diz ele, ela, para ele, para ela, tem que saber quem é esse ele, quem é esse ou essa ela, entendeu? Conforme o contexto, senão a gente se perde. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui entre parênteses, é quem está se referindo para ele, tá? Quer dizer, apesar de ter sido vendido por seus irmãos para Yosef, houve salvação, tá certo? Houve salvação. Eu já faço aqui um breve comentário a respeito disso, gente. Por favor, tá certo? Preste bem atenção no que eu vou dizer, tá bom? Quando o texto diz aqui que houve salvação para ele, para Yosef, e como completa aqui, para a gente fechar aqui o sentido do que está dizendo a salvação, é relativa a que essa salvação? Michol Serotav, de todas as suas dificuldades, ou de todas as dificuldades dele, tá? Esse vav final dá esse sentido aqui, ó. Olha só que interessante. Então, é nesse sentido que a palavra salvação em vermelho, de forma flexionada, como eu coloquei aqui, não que eu flexionei o texto, que a palavra já está flexionada no texto, tá? Yoshav. Como houve salvação para Yosef, é neste sentido, tá? Isto é, ele sentiu muitas dificuldades nesse processo da sua vida no Egito, contudo, pelo fato de o Eterno estar com ele, com Yosef, então ele teve salvação, libertação. Do quê? Das suas dificuldades. Simples, né? Tá observando aí? Por que eu digo isso? E aí, momento parêntese do estudo. Muitos ainda que estão iniciando o caminho de Teshuvá, tá certo? Ainda tem uma certa dificuldade, e não é vergonha assumir isso, muito pelo contrário, é uma questão de honra, tá certo? É ter hombridade de assumir que talvez essa percepção ainda está sendo aguçada. Como assim? Muitas pessoas que iniciam o caminho em Teshuvá, já de início associam automaticamente a palavra salvação à vida eterna. Quando se fala em salvação, a primeira coisa que a pessoa pensa é vida eterna. Calma. Nem sempre a palavra salvação ou libertação está conectada ou associada a isso. Nem sempre. Por exemplo, uma pessoa pode ser salva de uma enfermidade, como muitas vezes aconteceu e está registrado nos escritos nazarenos, quando o nosso Mashiach Yeshua, ele ali, por exemplo, uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, quando ela toca ali no canto das vestes de Yeshua, portanto, no canto das vestes fica o quê? O tzitzit, as franjas, ok? Conforme o Eterno instruiu. Então, ali acontece realmente um milagre da parte do Eterno na vida daquela mulher. E isso tem um significado muito interessante. Quando for o momento, a gente pode tratar esse assunto, que na verdade já foi tratado aqui no canal, mas em estudos anteriores, né, que a gente pode trazer à tona novamente. Então ali, perceba que o que foi a salvação daquela mulher do fluxo de sangue? O que foi a salvação? A misericórdia do Eterno sobre a vida dela naquele momento. E que ela foi salva da sua enfermidade. Ela foi liberta da sua enfermidade. Não que necessariamente ali, pronto, ela foi curada e ali já estava garantida a sua vida eterna no Olam Rabá. Não necessariamente. Não estou dizendo também que ela não vai herdar o Olam Rabá. Não é isso. Entende? Quer dizer, a palavra salvação, ela está dentro de um contexto que pode se referir a uma enfermidade. A pessoa foi salva de uma enfermidade. A pessoa foi salva da morte. Como, por exemplo, aconteceu
com Lázaro, que tornou a viver. Ele foi salvo. Salvo do quê? Da morte que ele havia sofrido. Certo? Ressuscitou, foi ressuscitado. E depois morreu definitivamente. E está dormindo com seus pais. Tá certo? Então, uma pessoa pode ser salva de uma dívida que ela tem, por exemplo. Alguém vai lá e quita aquela dívida. Então, a pessoa vai agradecida dizer: meu querido, muito obrigado porque você me salvou desta dívida. Entendeu? Então, dependendo do contexto, a palavra salvação ela está aplicada a cada contexto. Tá certo? Nesse momento, a sua percepção ela abre e você já não fica bitolado a achar que salvação somente se refere à vida eterna. Entendeu? Então, muito cuidado, é importante. Por isso que a proposta aqui do estudo é leitura interpretada no seu contexto original. E qual é o contexto do momento original aqui? É que Yosef foi salvo das suas dificuldades, como diz aqui a sequência do texto, tá bom? Ele foi liberto das suas dificuldades iniciais que teve no Egito. Não quer dizer também que foi mil maravilhas depois disso, né? Quando ele se tornou governador do Egito. Por favor, houveram sim outras dificuldades, mas aquelas iniciais que foram realmente as mais difíceis em sua vida ali no Egito, tá? Seguindo. Leinei Paro Melech Mitzrayim. E favor e sabedoria. E favor e sabedoria deu para ele aos olhos do faraó, rei do Egito. Melech Mitzrayim, rei do Egito. Vaisterhu sobre Mitzrayim, ve'al kol beilto, e colocou sobre o Egito e sobre toda sua casa. Quem fez isso? O faraó com Yosef. Olha só. Então, olha só o que está narrando Estevão falando de Yosef. Vamos ver aqui aqui uma ilustração, né, para mostrar justamente esse grande momento em que Yosef ele vai ser elevado ao patamar, ao cargo de governador do Egito. Aqui uma pequena representação para a gente ter uma ideia de como sucedeu. Tá? E após ser colocado como governador do Egito, então ele passa a administrar com grande sabedoria essa terra realmente muito frutífera, tá bom? Verso 11 diz assim: vai avô e chegou Raav, a fome, Behol Eretz, em toda a terra, Mitzrayim, em toda a terra do Egito, Uve Eretz Canaan, e na terra de Canaã, ou Canaã, como você conhece talvez, Vetzará, e grande dificuldade, Gedolá, Vetzará Gedolá, e grande dificuldade. Velo Matzru, e não encontraram Avoteinu, nossos pais, Teref Levitan, alimento para suas casas. Então, nesse momento, a gente começa a perceber a figura de Yosef, a pessoa de Yosef, agora como um instrumento fundamental na vida não apenas de sua família, mas de toda a região que abrangia ali o Egito e Canaã, pois a fome havia chegado e o Eterno havia separado alguém capaz, Yosef, de administrar o Egito, bem como o alimento que teria na época para, olha aí, para salvar a vida de muitas pessoas, não apenas de sua família, mas de todos os egípcios
e regiões circunvizinhas. Tá dando para entender aí? Olha só. Então, nós temos aí dois polos, uma espécie de dois polos. Como assim? De um lado, o Eterno separou Yosef para ser aquele que iria trazer salvação, no sentido de sanar a fome do povo naquela época, não só do Egito, mas como de sua família. Por outro lado, Yosef é o mesmo aquele que foi vendido por seus irmãos, aquele que realmente foi magoado por seus irmãos. E isso traz a compreensão do Sanhedrin do momento do que Estevão está falando. Ou seja, o que Estevão estava ensinando e que, portanto, estava sendo acusado indevidamente pelas pessoas que o conduziram ao Sanhedrin, na verdade, ele estava transmitindo a Torá como ela realmente é. Não que somente ele praticasse, não é isso. Mas essa forma grandiosa e incrível que é a palavra do Eterno. E que ele aprendeu com seus mestres, aprendeu com o Shalichim, e que, portanto, aprenderam com Yeshua a respeito dessa forma tão elevada de viver a Torá, a palavra do Eterno. Ele estava sendo acusado. Então, qual é o cerne aqui, o centro do que Estevão está falando? É que sempre quando o Eterno levanta alguém para conduzir o povo de Israel na direção da salvação, isto é, na direção da Torá, porque a Torá é a nossa salvação, pois é através dela, a palavra do Eterno, a Torá, que nós nos aliançamos com o Eterno. Entendeu? A Torá. Por isso, nosso Mashiach, Yeshua, certa vez disse ser o pão vivo que desceu do céu. Ora, qual é o pão vivo que desceu do céu? Sabendo que pão representa alimento, o que é alimento para a nossa alma? A palavra do Eterno, que ele registrou em 2 tábuas de pedra e que literalmente desceu do céu. Olha aí o pão vivo que desceu do céu e que foi entregue nas mãos de Moshe para ensinar o povo de Israel e todos das outras nações que estavam juntamente com o povo de Israel. Portanto, todas as nações sendo representadas por essas pessoas. Está entendendo? Estevão estava sendo acusado justamente de algo bom, mas que na verdade queriam tornar em algo mal. Olha só. Então, alguém que o Eterno separou para conduzir o povo de Israel ali no momento, na direção da salvação, estava tendo oposições em relação a isso, quando na verdade não deveria ter. E essa oposição é o que Estevão está dizendo. Essa oposição não é de hoje, é de muito tempo, desde os tempos antigos isso acontece. A exemplo do que ele está citando na história do povo de Israel. Infelizmente, isso foi uma realidade, e ele traz isso à tona para mostrar, olha, vocês não são os primeiros a se opor a todo aquele que o Eterno separa para conduzir o povo de Israel à salvação. Portanto, a prática da Torá, como o Eterno quer que nós venhamos a viver. Vocês não são os primeiros. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, citando partes históricas que aconteceram realmente a respeito do povo de Israel. Tudo bem? Eu espero não estar correndo aqui, tá? Tá bom, gente? Eu estou tentando ao máximo conectar aqui os assuntos das porções que, como eu disse outras vezes, estudar os escritos nazarenos é estudar as porções da Torá, não adianta, tá certo? Então, se alguém acha que estudar os escritos nazarenos é, na verdade, não estudar a Torá, então a compreensão dessa pessoa está bem longe do que realmente é os escritos nazarenos, tá bom? Então, inevitavelmente, você estuda os escritos nazarenos, você vai lembrar das porções. Afinal, é sobre as porções que tratam os escritos nazarenos, tá bom? Em muitos momentos, até naqueles que você acha que não tem nada a ver. Por exemplo, Shaul, né? Saulo, também chamado Paulo.
Você acha que os ensinos que ele transmitia nas suas cartas, ele tirava da sua própria mente assim? Ele inventava? Na verdade, as instruções que ele passava nas suas cartas eram baseadas na Torá, portanto, a palavra do Eterno. Entendeu? Ele ia ensinar o que se não fosse a palavra do Eterno nas suas cartas? Entendeu? A carta era dele. Agora, o teor do ensino que ali estava provinha da Torá, vinha da Torá. E disso ninguém tem dúvida, tá certo? Tanto é que em alguns momentos na carta de Shaul, quando ele diz digo eu e não o Eterno, ali é um parecer dele, é o que ele pensa a respeito daquele assunto, tá certo? Aí sim é ele falando, contudo, é relativo àquele assunto da Torá do momento da sua carta, tá bom? Ok, então eu espero que eu não esteja sendo tão rápido aqui nos assuntos, tá? Agora, é claro, é preciso que a gente tenha uma leitura básica das porções para a gente poder lembrar do que eu estou falando, tá certo? Mas caso você ainda não tenha estudado alguma das porções cujos assuntos estão sendo citados aqui por Estevão, não tem problema, tá bom? De você acompanhar o estudo, não tem problema. Depois de você rever o estudo e aí, junto com as porções, você vai seguindo normal, tá bom? E aí, conforme a sua maturidade no seu caminhar em Teshuvá, aí a sua percepção vai sendo mais aguçada, tá certo? E o seu amadurecimento vai sendo na mesma proporção em que você vai caminhando sem olhar para trás. Bom? Ok, então chegou a fome em toda a terra do Egito. E o verso 12. Uma vez que não tinha alimento, certo, na terra de Canaã, aí vem o verso 12. Vaishma, e ouviu, olha aqui a palavra Shema, o Shin, Men e o Ain, né? Vaishma, e ouviu Jacó, que Yeshaver, pois que existia Bemitzraim, existia grãos no Egito, Vaishilach, e enviou et Avoteinu, e enviou nossos pais Pa'an Errad, uma vez. Então aqui uma ilustração para mostrar que esse foi o primeiro momento em que Jacó, após saber ou ficar sabendo que havia grãos, havia alimento no Egito, então ele envia seus filhos para adquirir esses alimentos lá. Óbvio, levaram quantias ou prata para trocar por esses grãos, por esse cereal, tá bom? Que também pode ser entendido a palavra grãos aqui, tá certo? Verso 13. Uvapam Hashenit, e na segunda vez Hitvadá, Yosef deu-se a conhecer, Yosef el Errav, para seus irmãos. Vativadá Lefaró, e tornou-se conhecida para o faraó Mishpachat Yosef, a família de Yosef. Olha que incrível, né? Então uma história muito linda, gente, onde depois de muito tempo em que Yosef, que viveu no Egito após ter sido vendido por seus irmãos, então deu-se a conhecer a eles, e ali realmente houve uma reconciliação entre os irmãos. Jacó pôde reencontrar o seu querido filho, e a partir daí, olha só o que acontece. Como nós comentamos ainda há pouco, Yosef, que o Eterno separou para trazer salvação a muitos daquela época. E Yosef, inclusive, reconhece isso, está narrado na Torá, tá certo? Não apenas para a sua família, Jacó e seus filhos, os irmãos de Yosef, mas
para todas as pessoas que ali viviam naquelas regiões. Tá bom? Verso 14. Diz assim: Vaishlar, e enviou Yosef, José, Vaikra Elav, e chamou para ele et Yaakov, e chamou para ele Yaakov, Aviv, seu pai, ve et kol moladto, e todos os seus parentes, Hashem, Veshvim, Nefesh, todos os seus parentes, 75 almas. E aqui a gente encontra aqui uma quantia que a priori causa uma estranheza, né? Essas 75 almas aqui fala Estevão no seu discurso diante do Sanhedrin. Interessante. E aí muita gente vai falar mal, porque na Torá, em Bereshit capítulo 46, verso 27, diz que foram 70 almas. Contudo, Estevão diz que foram 75. E aí? Meu querido, não esqueça de uma coisa. Essa quantia que Yosef dá de almas que adentraram o Egito, isto é, todos aqueles que estavam com Yaakov e que por convite, né, pelo chamamento de Yosef, passaram realmente a viver no Egito, essa divergência de quantidades é muito natural, porque veja, isso mostra inclusive a autenticidade do texto de Atos. Isso mostra o quão autêntico é. Porque é uma pessoa que sabe que a sua vida está em risco diante do Sanhedrin, ele pode ser condenado à morte, e ele tem consciência disso, Estevão. Então, quando ele cita essa quantidade e ele cita 75 em vez de 70, é algo totalmente entendível, gente. Quem sabe se fosse um de nós ali, daria um valor até bem diferente, uma quantidade bem diferente de almas que subiriam ao Egito do que ele deu. Entende? Totalmente compreensível. E digo mais, eu acho muito ele lembrar e fazer a sequência de como ele está discursando, se defendendo diante do Sanhedrin, de uma forma incrível, brilhante, gente, o que ele está fazendo. Tá? Ele está pegando os pontos principais e citando. Mesmo que nesse momento ele cite o número 75 de almas, quando era 70 na Torá, normal. Lembre-se que é um momento de grande tensão. Existe uma grande apreensão. Imagina o coração de Estevão. Estava a mil nessa hora. Ele sabe que querem tirar a vida dele. Imagina você sabendo que a sua vida está em risco. Se alguém dissesse para você, vem cá, né, que isso nunca aconteça, né? E que pedisse para você certos números, quem sabe o número de telefone, de cabeça de alguém, e na hora a pessoa esquece até a própria data de nascimento, né? No momento de grande tensão, meu amigo, você não sabe nem que dia você nasceu. O dia, o mês, o ano, você esquece tudo. O seu número de telefone, não sabe nem o número da sua casa, entendeu? Quem dirá? Agora você olha para Estevão, olha só a quantidade de fatos que ele está narrando, e aí, por causa de uma quantia, no caso, certo, de almas que adentraram o Egito, a pessoa vai se desfazer de Estevão. O que é isso? Na verdade, isso mostra a autenticidade, a veracidade do texto, tá certo? Que realmente Estevão esteve ali em sua defesa e discursou como narra aqui Lucas. Tá? Verso 15. Vaired, e desceu Yaakov Mitzraimá, ao Egito. Interessante, já
esse descer aqui, gente, toda vez que se fala em que se vai a um outro local que não seja Jerusalém, então se diz descer, tá? Então toda vez que se diz que se vai, pelo contrário, quando se vai a Jerusalém, então vai subir. Por quê? Porque é o lugar que o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome, entendeu? Pela importância, pelo significado que tem Jerusalém diante do Eterno. Então por isso que usa aqui desceu, não que necessariamente de forma topográfica, né, o relevo da região condicionasse eles de fato a descer, mas é por esse motivo que eu acabei de dizer, tá bom? Vayamat Shan Hu Vavotenu, e ele, Yaakov, e ele morreu lá, e nossos pais e nossos ancestrais, né? De fato, Yaakov morreu ali. Contudo, o seu filho Yosef realizou o enterro de seu pai, e que não foi no Egito. Verso 16. Vainasu Shechma Vaikavru, e seus ombros os removeram, Bakrev Asher Caná, e sepultaram no túmulo que comprou Avraham, Bimrir Kesef Miyad Bnei Hamor Bishchen, e sepultaram no túmulo que comprou Abraão, pelo preço de uma porção. Aqui você tem a palavra miyad, né? Da mão, prata da mão. Esse da mão também pode ser entendido como uma porção. De fato, é como se você pegasse, por exemplo, uma saca cheia de grãos e você colocasse a mão e trouxesse na concha da sua mão uma certa porção daqueles grãos, tá certo? É isso que o hebraico está se referindo. Por uma porção, uma mão, né, de prata, uma porção de prata dos filhos de Hamor em Shechem, que você conhece como Siquém, como está na tradução para o português, tá bom? Só lembrando que Shechem sempre será Shechem, não se traduz nome de cidade, tá, gente? Shechem é Shechem, não é Siquém. A gente coloca aqui Siquém para você saber qual é a cidade conforme a tradução está em português, tá certo? Ok, então verso 17 diz assim: Vayehi kasher karvu hayamin asher havitiach Elohim bishvoato, e aconteceu que ao se aproximar os dias do que havia prometido Elohim lavorem em seu juramento para Avraham, Lavraham, Vayerev Ha'an Bemitzraim, tornou-se grande o número, Vayatsemu Bimod Meod, tornou-se grande o número do povo no Egito, e muito forte, tá certo? Então o Eterno, como assim o que havia prometido o Eterno? O Eterno havia prometido que realmente a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Então, de fato, eles cresceram. Além disso, cresceram em número. Além disso, que o povo de Israel, a descendência de Abraão, herdaria a terra de Canaã. Já estava próximo o período disso acontecer. Então é nessa hora que o Eterno ele vai agir a favor do povo de Israel, tirando ele do Egito, pois estava chegando o período disso acontecer. É isso que o texto está nos trazendo, tá bom? E o povo tornou-se muito numeroso e muito forte. Verso
18. Ad ki kan, até que se levantou Melech Hadash, um novo rei, Bemitzraim, no Egito, Asher, que lo yadá, que não conheceu, et Yosef, que não conheceu Yosef, José. Então, foi justamente o que aconteceu. Havia-se a cultura entre os egípcios de realmente se desfazer da história do faraó anterior, né? Então a história de Yosef no Egito acabou sendo apagada com o tempo, até que chegou este faraó, que já não conhecia mais a história de Yosef, nunca não soube, não foi repassada. Portanto, o povo de Israel que se multiplicou no Egito, que estava ali, foram tornados escravos, tá certo? Então, é a partir desse momento dos lamentos do povo de Israel no Egito, como escravos, que o Eterno se levantará e, com mão forte, com braço estendido, ele tirou, na verdade, né, o seu povo de lá. Eu digo tirará porque nós vamos ler isso nos textos posteriores, tá bom? Então, olha só, Estevão está narrando a sequência da história do povo de Israel, e você começa a perceber que aqui e ali ele vai narrando alguns momentos que fazem menção ao que está acontecendo naquele momento em que ele está sendo julgado, tá certo? Motivo de inveja, motivo de pessoas que não, simplesmente pelo ódio, pelo desprazer de ter a companhia dele, então querem se desfazer dele, de Estevão. Contudo, foi o próprio Eterno quem separou Estevão para transmitir a mensagem da Torá ao seu povo naquela época, naquele momento. E assim ele estava fazendo. Por isso, teve um momento em que o Sanhedrin, quando olhou para Estevão, Stefanus, viu a sua face como a face de um Malach Elohim, de um mensageiro de Elohim. Incrível, né? Porque de fato ele era um mensageiro de Elohim. Ah, quer dizer que Estevão era um anjo? Não. Mensageiro porque ele transmitia a palavra do Eterno, a Torá, com todo o seu coração, porque vivia ela no seu dia a dia. Tá entendendo? Então esse é o contexto do momento. Estevão continua falando, e que, óbvio, não vai dar para a gente abordar neste presente estudo, tá certo? E Mitzvah Hashem, a gente continua na próxima semana, se o Eterno assim nos permitir, e dessa forma, analisando cada ponto, tá? Cada detalhe, para a gente tirar essas lições e entender o que Estevão está fazendo. Então, ao contrário do que, repetindo aqui, ao contrário do que muita gente poderia imaginar, Estevão não está ganhando tempo aqui para pensar em uma ideia de como se sair dessa. Não. Ele sabe exatamente o que está dizendo. E, ao mesmo tempo, é um momento de muita tensão, tá certo? Ele acaba citando uma outra quantidade de pessoas que adentraram o Egito, 75, quando a Torá diz que foram 70, algo totalmente compreensível, como eu acabei de dizer, um momento muito tenso, muito difícil, tá certo? Lembrar de tudo isso. Contudo, ele está ali firme, diante do Sanhedrin, e sabe que está certo, porque aprendeu e estava praticando a Torá de uma forma muito elevada, muito incrível, e que aqueles invejosos que o acusaram realmente não tinham a hombridade de reconhecer a verdadeira Torá que Estevão estava praticando e ensinando. Bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a você pela sua participação. Por isso, eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado, tá? Meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança que nos acompanha aí, quem sabe na sua TV, né? Tem gente que consegue projetar para a TV aí as transmissões, quem sabe no seu notebook, quem sabe no seu telefone aí, né? Você que está com o seu fone aí ouvindo, quem sabe voltando
para a sua casa, voltando do trabalho, né? Na sua condução, em algum local. Que o Eterno abençoe e guarde você e toda a sua família, meu irmão. Tá? Muito obrigado por tudo. E que realmente o caminho em Teshuvá, o caminho de retorno ao Eterno, seja um caminho muito prazeroso na sua vida, como tem sido na minha vida, da minha esposa, da minha sogra, da minha família, e realmente de todos aqueles que com o coração aberto estão retornando para o Eterno, tá bom? Talvez algumas dúvidas que estão surgindo agora, você já queira uma resposta, eu sempre falo isso aqui, tá certo? No momento certo, na hora certa, a resposta que você busca a respeito daquele tópico, né, de um assunto bíblico, vai chegar. Calma, na hora em que esse assunto deve ser respondido para você. Contudo, na hora certa, tá bom? Então, paciência. Meat, pouco a pouco, a gente vai caminhando e o Eterno vai nos instruindo conforme a nossa capacidade de compreender naquele momento e que nos dá suporte para entendermos assuntos relativamente mais complexos e que quando chegar lá não serão tão complexos porque você vai estar pronto para ouvir, aprender e praticar na sua vida, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Laila Tov. Não percam amanhã, tá bom? Com o nosso querido Moré Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, com o programa Um Pedacinho da Torá. Ele que estará ali apresentando um pedacinho da porção de número 40, Balak, que, se o Eterno assim nos permitir, eu teria a honra de apresentar essa grande porção, assim como todas as porções da Torá. E ontem, isso às 19 horas, tá, gente? Dia de semana, de segunda não, né? Segunda não tem estudo, de terça a quinta-feira, 19 horas, horário de Brasília. E ontem tivemos a honra de estudar com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, com o programa Momento do Hebraico, tá? Então você que está estudando o hebraico, seja aqui no canal, seja em outro local, seja, né, de forma autodidata, não sei de que forma você está estudando, saiba que aqui também tem uma playlist de aulas de hebraico para você iniciar do zero, tá certo? E aí você, no momento do hebraico, começa a aprimorar o seu aprendizado do hebraico, tá certo? Com as flexões das palavras, o que é a posição de cada letra, o verbo fica sempre no meio, geralmente, da palavra, e assim por diante, para a gente poder entender o texto com as suas flexões, tá bom? Então, essa é a nossa programação semanal. Tivemos ontem o Momento do Hebraico, hoje Atos dos Emissários, amanhã um pedacinho da Torá com Moré Renato de Prísio. Então eu me despeço de você essa noite com uma música que eu ia colocar no estudo anterior, né, que eu não tinha salvado ainda aqui, que é a música da dupla Raparvarim chamada Ahavá Pshutá, um amor simples. Tá bom? Uma música bem ritmada aqui para a gente concluir o nosso estudo. Então, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Laila Tov, uma boa noite, e Shavua Tov, uma boa semana. Lehiktraot. לפרוק לך תחת החלום, אין לי בניצות רעות ללחוש לך באוזנך, אין לי כישרון אפילו לתאר יופייך, אין לי בית מהודר ואין לי זול אוויר, אין חשבון בבנק ולא מגרש קטן בעיר, אין לי על הפלאי משכורת, אין לי חליפה של חורף, אפילו אין לי דורשים. אז מה יש לי? אך יש לי אהבה פשוטה.
אותי כן יש לי אהבה פשוטה ואת כולה אני רק לך מקדיש יומם וליל אין לי מכונית להושיבך לצידי אין לי גם קטנוע אל גבי שתצמדי אין לי שום אלבום של אומנות לך להראות אין לי תקליטים בשביל לשמוע או לרקוד אין לי ג'וב בכיר אני אוכל על חשבוני לא שלחו אותי לחול נשארתי אלמוני אין סירה לי בכנרת אין לי מצלמה של סרט אין טלוויזיה בימוני אך יש לי אהבה פשוטה אותי אולי כן לא דבר כן יש לי אהבה פשוטה ואת כולה אני רק לך מקדיש יומם הבא טו 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 תודה רבה. תודה. תודה.